Quando a gente pensa em psicanálise, geralmente a gente pensa numa sala de atendimento, um divã, uma poltrona, as quatro paredes ali, né? Então fala, ali é uma clínica em psicanálise. Então fica parecendo que clínica é a mesma coisa que consultório, né? O consultório é a clínica. Mas acontece que não, que a clínica não é um lugar. A clínica é uma posição diante do sofrimento. A própria palavra clínica vem de inclinar-se, que é uma ideia de que para a gente escutar alguém, para a gente ouvir o que uma pessoa está nos trazendo, de alguma forma a gente se inclina em direção do que a pessoa nos traz. Então, quando nós estamos falando de clínica em psicanálise, nós estamos pensando nessa posição de escuta da subjetividade, posição de escuta do sofrimento. E em contextos como de uma pandemia, essa escuta pode exigir de nós coisas que nós não fazíamos antes, até porque nós não pensávamos antes. Né, situações de emergência, situações de crise, situações de catástrofe, situações de problemas coletivos de proporções tão grandes, né? A escuta, ela pode ser muito necessária, mas é necessário também que a gente não se fixe nas formas habituais que a gente já conhece, né? A criatividade, ela pode ser necessária. Para isso, compartilhar experiências, pensar em formas de participar, pensar em formas de tornar essa escuta possível, né? Estou contando isso, nesse vídeo eu vou falar principalmente dos atendimentos online, que não foi no contexto da pandemia que eles surgiram, mas uma ideia necessária antes da gente chegar na questão dos atendimentos online é que a psicanálise e a clínica em psicanálise não é a mesma coisa que o consultório, o lugar do consultório, e que existe um compromisso da psicanálise de se colocar, de estar ali para pensar como nós podemos contribuir nas chamadas situações sociais críticas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse nosso último vídeo, ok? Então, reforçando o que eu disse até aqui, a clínica, ela não é um lugar, não é a sala onde fica o consultório. A clínica é um modo de escuta, é um modo específico de relação com o sofrimento. Uma forma de cuidado em que a gente reconhece que aquela forma de viver é singular, reconhece que aquela trajetória é vivida só por aquela pessoa, reconhece que aqueles sentidos que aquela pessoa atribui, que aquela pessoa cria, que aquela pessoa constrói, são únicos. Então, reconhecendo essa singularidade, nós reconhecemos também o nosso desconhecimento, no sentido, eu não sei como é para aquela pessoa. Eu não sei como é para aquela pessoa e eu não sei, inclusive, como é para mim mesma. Existe uma dimensão de desconhecimento em nós. Então, numa situação como a que nós estamos vivendo, que tem todo esse caráter tão inédito e também tão inesperado e surpreendente, reconhecer que a gente desconhece e que não é necessário conhecer no sentido de prever ou no sentido de estabelecer anteriormente como será. Não, é preciso haver uma abertura para a escuta. E para ter uma abertura para a escuta, nós precisamos reconhecer o nosso desconhecimento. Quando a gente pensa na psicanálise, nas situações sociais críticas, né, em pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, em contextos de perda, de ruptura, de catástrofe, de desastre, de precariedade, um livro muito interessante é esse livro que chama As Clínicas Públicas de Freud, da Elizabeth Andanto, em que ela fala como
como foi uma conferência de Freud, em que ele mesmo diz: a psicanálise não pode ficar só nos consultórios, a psicanálise não pode ficar só nos atendimentos privados. Foi em 1919 e essa conferência aconteceu no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, em Budapeste, 2 meses antes do final da Primeira Guerra Mundial. O nome: Caminhos da Psicoterapia Psicanalítica. E Freud defende ali a psicanálise como um direito de todos e que deve ser gratuita às pessoas que não podem pagar. Desde essa fala de Freud, né, a Elizabeth Andant, ela conta como foram construídas 12 clínicas de atendimento psicanalítico gratuito entre 1920 e 1938. O que foi trabalhado nessas clínicas de atendimento gratuito? Questões relacionadas à educação, crianças em situação de rua, crianças em abrigos, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, jovens gestantes, mas teve um obstáculo, né, que foi a ascensão do nazismo. E com isso, esses projetos acabaram precisando ser interrompidos. Mas a ideia é que muita gente pensa que a psicanálise acontecendo em contextos que não são o consultório particular é uma coisa nova, é uma coisa inédita, mas a verdade é que não, que tem tudo a ver com a própria proposta de psicanálise e essa compreensão da clínica como um modo de escuta, da clínica como um modo de relação com o sofrimento, né? Aqui eu vou ler o Jorge Broid, que é um psicanalista daqui do Brasil, que tem ideias muito interessantes e exemplos muito interessantes de atuação em situações sociais críticas, né? Por exemplo, com a população em situação de rua, com adolescentes que cometeram atos infracionais, com uma série de relações com a cidade, com os territórios. O Jorge Broid tem várias práticas interessantes. E ele diz assim: é a escuta das demandas de nosso tempo que mantém o nosso saber vivo e criativo, obrigando-nos a dar conta do sofrimento e da miséria que se apresentam diante de nós, enquanto algo desconhecido e que nos questiona eticamente. Então, algo desconhecido, mas que há sofrimento ali, né, naquele momento em que a gente vive, provoca questões. E isso convida eticamente a psicanálise. O momento histórico brasileiro tem mobilizado também diferentes associações psicanalíticas que buscam outras formas de inserção e de atendimento clínico no campo social, né? Então, a ideia é que eu vou dar os exemplos sobre os atendimentos online que foram feitos no contexto da pandemia, mas, na verdade, nessa aula, que é a atuação da psicologia, eu acredito que muito está para ser criado, muito está para ser construído. Grandes exemplos ainda vão começar, né? Então, se a gente pensa nisso, que a clínica não é um lugar geográfico, é uma forma de escuta, é possível a escuta clínica por telefone ou pela internet? Olha, não foi com a pandemia que essa questão surgiu, né? A escuta clínica pelo telefone, isso inclusive antes de ter um acesso tão difundido à internet, mas hoje em dia pela internet, por videochamada e tal, já era uma questão para psicanalistas que queriam, que recebiam, né, essa demanda de pacientes de continuar a análise, mas essa pessoa viajava, essa pessoa ia passar um período fora do país, essa pessoa se mudava de país, ou então essa pessoa sofria um acidente, ficava com uma dificuldade de mobilidade, né, precisava estar em casa para cuidar de alguém, não podia sair até a clínica. Então, o que foi sendo percebido sim, é possível que atendimentos ocorram pelo telefone, é possível que atendimentos ocorram online, e fundamental é garantir as condições de privacidade, que a pessoa se sinta à vontade para falar, que ela esteja num lugar que ela sinta que ela não vai ser escutada por outras pessoas, que aquilo que ela vai dizer em privacidade, e o sigilo. A gente também cuidar para que as plataformas que a gente usa e para que o contexto que a gente atende garantam o sigilo daquele atendimento.
Então, o importante para uma escuta clínica por telefone ou por videochamada é, sobretudo, condições de privacidade e condições de sigilo. Né? Os atendimentos online que vem acontecendo na pandemia, né, pode até trazer uma questão assim interessante em termos do que é quando você inicia um atendimento online e a pessoa está em casa. Né? Porque o estar em casa pode trazer novos sentidos, inclusive sentidos interessantes para a análise que está acontecendo. Tem pessoas que têm dificuldade de falar estando em casa. Tem outras que, de alguma forma, se sentem mais à vontade, porque elas estão em um ambiente seguro, elas estão em um ambiente que, se elas entrarem num assunto delicado, se elas chorarem, se elas se sentirem um pouco transtornadas, de alguma forma, em casa, elas vão se permitir sentir mais. Há pessoas que não, que elas se sentem melhor no contexto do consultório, vão se sentir mais seguras ali. O que acontece é diferente. É diferente não significa que é melhor, nem que é pior. Mas significa que estar em casa trará novos sentidos. E atender online significa estar aberto também para esses novos sentidos. É uma outra percepção do tempo, uma outra percepção do espaço. Né? Geralmente, quando a gente atende alguém no consultório, a pessoa, no caminho indo para o consultório, ela já vai pensando no que ela vai dizer, que conteúdo, o que ela conta, como é que foi a semana dela. Existe um deslocamento em que ela sai do dia a dia, do tempo cotidiano e entra no tempo da sessão. Sai do espaço da rotina e entra no espaço da sessão. Isso não acontece quando a gente atende online. Então, isso pode ser uma dificuldade. Às vezes ela está lá envolvida no meio de uma reunião, ou então fazendo alguma coisa, lendo, cozinhando, é minha sessão, pá. Né? Então, essa questão do tempo e do espaço é algo a ser trabalhado. A voz e o olhar, né? As chamadas telefônicas e as videochamadas, pode ter interferência, pode ter algum momento de interrupção, que você não escuta bem, que a conexão não fica boa, que o sinal não está bom. Né? Tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha e, ao mesmo tempo, viabiliza. Né? Então, a gente precisa imaginar o quanto estar ali escutando a pessoa, estar ali a partir do que a pessoa nos conta, o fundamental de um atendimento também está presente, que é a voz, é a pessoa falando, e o olhar. Aí vocês vão dizer, mas Marcela, no atendimento presencial fisicamente, não tem também o divã? Sim, não quer dizer que para fazer um atendimento online você vai olhar nos olhos o tempo inteiro, até porque não é bem olhar nos olhos, você está olhando para uma câmera, né? Mas a psicanálise, ela não constrói essas regras, né, num texto de Freud chamado O Início do Tratamento, ele vai falar, a regra da psicanálise é a associação livre. As demais questões são recomendações. Sendo recomendações, elas são escolhas. Não quer dizer que precise haver para haver análise. Para haver análise, precisa haver associação livre. Então, essa questão do olhar e da voz, a questão é a gente pensar naquela relação terapêutica que se estabelece. É interessante que algumas pessoas, numa videochamada, por exemplo, né, tem a imagem do psicólogo, mas também tem a imagem da pessoa falando. E aquela pessoa não só se escuta dizer, mas ela também se vê dizendo. E isso vai construindo uma nova relação. É diferente o silêncio nos atendimentos presenciais, né, de um silêncio no atendimento online. Porque geralmente o silêncio no atendimento online, a pessoa vai dizer assim, você está aí? Será que caiu a conexão? Você está me ouvindo? Então, é uma outra coisa que precisa ser manejada, né? A questão do silêncio, das interpretações. Vocês vão vendo que vai mudando a forma de atender. Mas mudar não significa ser pior ou ser impedido. Significa que são questões a serem trabalhadas. A pessoa olhando a si mesma falando. Existe a questão dos barulhos da casa, né? Um bichinho de estimação que late, que mia. Tem um barulho de alguém entrando, de alguém saindo. Isso não é em si um problema, nem um impedimento.
Isso pode gerar questões para a terapia, né? Algumas pessoas falam, não, eu preciso de um espaço neutro, que não dê para perceber nada sobre a minha casa, nada sobre o meu bichinho de estimação, nada sobre as crianças que estão brincando. Na verdade, tudo isso, né, a análise é um espaço de criação de sentidos. Então, tudo isso pode ser incorporado. O fundamental é que a pessoa possa se sentir à vontade. E, se sentindo à vontade, ser escutada, e é nisso que a terapia se baseia, na possibilidade de escuta transformativa. Esse livro, né, que chama Psicanálise e Pandemia, fala sobre os atendimentos online, e tem um texto do Antônio Quinet, que é baseado numa live que ele fez, que eu também vou deixar o link aqui abaixo para você. E ele fala que quando a gente se refere aos atendimentos online, pode ser um engano diferenciar atendimento presencial e atendimento virtual. Porque a gente está muito acostumado a pensar o presencial como encontrar fisicamente. Mas será que um atendimento online também não é um atendimento presencial? No sentido de que estar ali com a nossa escuta, com a nossa inclinação a escutar, essa abertura para a subjetividade, para o sofrimento, não é também uma forma de presença? Então, eu acho bem interessante o que o Antônio Quinet propõe, que, por exemplo, no contexto da pandemia, em que com as recomendações de distanciamento, para muitas pessoas foi uma alternativa ter o acompanhamento psicológico online, né? Não é que existe o atendimento presencial e o atendimento virtual. Estar ali na consulta online é também uma forma de presença. Então, gente, resumindo a nossa aula de hoje, né? Como eu disse, eu quis falar um pouquinho dos fatores da pandemia, mas principalmente pensando na nossa atuação. E eu acredito que mais do que dar exemplos do que vem sendo feito, que vem sendo ouvido, que também é interessante, há muito a ser feito, a ser construído, a ser criado. Por isso que nós precisamos falar sobre isso na formação e também pensar em práticas na formação, nos nossos estágios, nas nossas possibilidades mesmo de atuar. Então, como que a gente foi vendo? Que a psicoterapia é uma possibilidade de atuação e que há várias demandas, como atenção à saúde psíquica de profissionais da saúde, atenção à saúde psíquica de profissionais da educação, atenção à saúde psíquica de estudantes, né? Inclusive vocês que passaram por esse ano desafiante de 2020, né? Eu fiz o formulário para vocês contarem um pouco como foi, e eu pretendo ler as respostas, juntar, contar, depois dar uma devolutiva para vocês, né? Provavelmente no início das nossas próximas matérias, de como que é passar por esse contexto estudando, né? Estando no curso de formação. Atenção à saúde psíquica de crianças, adolescentes e familiares, de idosos e idosas, de pessoas com deficiência, pessoas responsáveis pelo cuidado, né, projetos de cuidar de quem cuida, a saúde psíquica que sofreram de forma direta com o adoecimento ou o luto. Então, a gente tem, assim, frentes de atuação que podem se desdobrar e muitos projetos interessantes podem surgir, muitas propostas de escuta. Então, essa é a ideia de hoje, né, que a gente possa sair no nosso segundo semestre de 2020 imaginando possibilidades que podem se abrir com a gente pensando no ano que nós vivemos e pensando na nossa formação em psicologia. Ok? Por hoje é só.